Shalom, pessoal. Uma boa noite a todos. Graças e paz a todos. Nós estamos aí nos preparando agora, né, para passar a terceira, provavelmente última parte da aula da apostila 8, ok? Provavelmente a última parte da apostila 8. E da apostila chamada Hilel, Shammai e os ensinos de Jesus. Hoje chegou o dia tão esperado que nós vamos falar o quê? Sobre o divórcio, ok? Hilel, Shammai e ensinos de Jesus referente ao divórcio. Vamos ler. Está lendo aqui as últimas partes da apostila, a minha esposa vai estar lendo, eu vou estar destrinchando algumas coisas para vocês aqui, e depois eu vou entrar na parte do grego e do hebraico, tá ok? Com vocês, e vou destrinchar algumas questões para vocês aqui. É muito importante que vocês prestem bastante atenção nessa aula, que vai ser uma aula que vai ser um divisor de águas para vocês, tá ok? Minha esposa vai estar lendo aqui a parte, e eu vou estar destrinchando para vocês aqui. Hilel, Shammai e Jesus sobre o divórcio. Tá ok. Então aqui vamos falar sobre Hilel, Shammai e sobre o divórcio. Ela vai passar a página. Okay. Jesus sobre o divórcio em Marcos. Alguns fariseus vieram a Jesus. Testando, começou a questioná-lo se era homem lícito ao homem se divorciar de uma mulher. Em casa, com os discípulos, começaram a questioná-lo sobre isso novamente. E ele disse a eles: quem quer que divorciar sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela própria divorciar de seu marido e casar com outro, está cometendo adultério. Marcos 10, 2, 12. Então o texto começa com o texto de Marcos, aqui, capítulo 10, né? Jesus ele trazendo uma perspectiva bem interessante, que aquele que se divorciar da sua esposa comete adultério, né? Depois a gente vai destrinchar esse texto no hebraico, mas eu não vou utilizar o de Marcos, eu vou utilizar o Mateus 19, que está mais completo, tá ok? Mas aqui começa trazendo uma citação de Jesus sobre Marcos, referente ao divórcio, tá? E vamos pegar aqui tanto a opinião de Hilel e Shammai sobre essas questões, tá ok? Vamos passar mais a página aqui. Jesus sobre o divórcio em Marcos. Alguns fariseus vieram a Jesus testando, começaram a questioná-lo se era lícito o homem se divorciar da mulher. Isso foi, né? Peraí. Vou passar para o próximo. Alguns fariseus vieram testar Jesus perguntando: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles, fariseus, disseram: então, por que mandou Moisés dar-lhe a carta de divórcio e repudiá-la? Ele disse a eles: por causa da dureza de vossos corações, que Moisés permitiu. Digo a vocês que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de imoralidade, se casar com outra mulher, comete adultério. Mateus 19, 3, 9. Então, aqui trouxe o texto de Mateus 19, do verso 3 ao 9, que é o texto que a gente vai destrinchar daqui a pouco em grego, tá, pessoal? Por enquanto, estamos fazendo aqui a leitura para vocês estarem observando, né? E vamos pegar aqui o comentário da apostila sobre Hilel e Shammai. Vamos passar para a próxima página. Evangelho sobre o divórcio. Os fariseus não estavam perguntando a Jesus algo que não sabiam. Ele estava testando Jesus. Curiosos para saber a sua opinião, será que ele vai ficar ao lado da casa de Shammai ou ao lado da casa de Hilel? Será que ele vai se opor aos dois? Em Marcos, Jesus é perguntado se é lícito ao homem repudiar sua mulher. Em Mateus, a questão mais
detalhada. É lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A questão não era sobre se o divórcio era permitido. Isso foi resolvido por Moisés. O argumento era sobre motivos justos para o divórcio. Pode o divórcio ser iniciado por qualquer motivo ou existe uma lista de razões sérias para o divórcio? E Léo e Shammai discutiam sobre isso. Muito bom, pessoal. Então, ou seja, é bem interessante vocês observarem aqui a perspectiva que ela vai trazer. Por quê, pessoal? Porque o intuito não é de saber se pode divorciar ou não, mas o motivo. Então, ou seja, os fariseus aqui, eles vieram perguntar a opinião de Jesus sobre o divórcio, tá? Jesus vai trazer a opinião dele e vai trazer uma halahá da época, né? Mas para nós entendermos o porquê desse questionamento, nós temos que saber historicamente o que estava acontecendo no primeiro século. No primeiro século, pessoal, além da poligamia, tá, que seria o casamento com mais de uma esposa, também existia a questão do quê, pessoal? Existia a questão do camarada estar repudiando a sua esposa, tá? Sem dar a carta de divórcio, tá? Por qualquer motivo. Vou explicar isso um pouquinho mais para frente, quando estiver lendo o grego e o hebraico, no caso, para vocês. Mas eu queria deixar bem claro uma perspectiva aqui para vocês, porque, irmão, pessoal, pelo fato de você já entender a base histórica sobre isso. Porque muitas igrejas sempre distorceram essa perspectiva, tá? De não deixar as pessoas se casarem novamente. E não é isso que Jesus está dizendo, que não pode divorciar, mas sim o motivo, tá? E é claro que aqui existe um contexto específico para isso, que as pessoas precisam entender, que a gente vai... Vamos para a próxima página. E Léo e Shammai. Beit Shammai diz: um homem não deveria se divorciar da sua esposa a menos que ele considerou culpada de algum comportamento impróprio, como está escrito, porque ele tem encontrado alguma coisa indecente nela. Beit Hillel, no entanto, diz que, mesmo que ela tenha apenas estragado a sua comida, uma vez está escrito, porque ele encontrou alguma coisa indecente nela. Rabino Akiva diz que ele pode se divorciar-se dela, que mesmo que ele encontre outra mulher mais bonita que ela. Como se diz, trata de conhecer que ela não agrada mais aos seus olhos. Talmud Babilônico, Gitim 9a. Aqui temos a opinião de Shammai e do Rabino Akiva. O Rabino Akiva trazia mais uma perspectiva mais menos ortodoxa, né? E o Shammai seria mais conservador. E note que a opinião de Shammai, dessa vez, é a opinião que Jesus traz. Por quê? Eu vou explicar isso em detalhes quando eu for trazer a parte do hebraico para vocês aqui, né, sobre o vocábulo ervat, né, que no grego do Novo Testamento foi traduzido como porneia, tá? Que seria de imoralidade. Nós vamos entender o que era imoralidade, né, ali no primeiro século, que era considerado porneia no primeiro século, porque a porneia não seria apenas uma tradução de algo imoral no sentido sexual, mas algo imoral no sentido também de convivência com a mulher, né? Vamos ter um exemplo básico em Êxodo 21, do verso 10, 11 e 12, nós vamos ler depois, nós vamos observar que se o marido não tivesse a capacidade de ter uma vida sexual com a esposa, ou até mesmo destratar a sua segunda esposa, que a Torá ela permitia o casamento com duas esposas, tá? A mulher que fosse maltratada, ela poderia dar o Sefer Kiritut, né, que seria a carta de divórcio, para o seu marido, tá? Seria as únicas vezes que a mulher poderia dar a carta de divórcio. Se o marido não a sustentasse, tá, ela poderia pedir a Sefer Kiritut do marido. Então, ou seja, existia várias perspectivas que nós podemos observar. E nós observamos também a opinião do Rabino Akiva, pessoal, que ele queria fazer o quê? O Rabino Akiva, ele já queria
por qualquer motivo, né, se a mulher queimasse a comida, já poderia motivo para se divorciar. Então, ou seja, no primeiro século, estava tendo um repúdio, né, de qualquer jeito, né, sem motivo aparente, né, e isso incomodou não só Jesus, mas incomodou também a escola de Shammai também, que é bem interessante, tá? Vamos passar para a próxima página. Capítulo sobre o divórcio. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, encontrar-lhe-á uma carta de repúdio? Depois de 60. Shammai apelou à frase. E Léo apelou à mesma frase. Aqui é o Shammai apelou a essa frase. Decência, ele frisou Ervat, a própria decência, salientando que, para o divórcio, a questão está conectada à impropriedade marital. Agora, aqui é o Léo apelou para essa mesma frase. Questão da indecência, salientando de davar uma questão que pode ser qualquer coisa e razões. E para o divórcio pode ser qualquer coisa, mesmo questões superficiais. Eu quero trazer essa perspectiva bem interessante, porque no texto hebraico vai dar uma dupla interpretação, mas eu quero trazer isso quando eu colocar o texto hebraico aqui na tela para vocês, eu vou explicar direitinho sobre isso, mas eu já posso adiantar o que a apostila está dizendo aqui, pessoal. Shammai deu mais ênfase ao vocábulo ervat, né? E no caso, Hillel deu mais ênfase ao vocábulo ream, né? Ream, que significa literalmente graça no sentido de favor. Então, ou seja, essa palavra ream, né, que eu vou explicar em detalhes depois para vocês, seria encanto, quando o homem não visse embelezamento. Então, ou seja, a escola de Hillel focou muito nessa questão, e a de Shammai focou mais no ervat, seria algo imoral, algo que fosse que impossibilitava a mulher de continuar sendo esposa, no sentido imoral, né? Que existem várias perspectivas sobre isso. Por exemplo, o casamento judaico ele era feito em duas fases. A primeira fase seria Eruzim, seria o contrato pré-nupcial, que durava de 1 a 2 anos. O camarada cortejava a moça, se a moça aceitasse o cortejo. O noivo pagava o dote, tá? E esse noivo que pagava o dote para o pai da noiva, ele ia preparar a morada para a noiva, que durava de 1 a 2 anos, e o pai do noivo que tinha a direção e sabia se o noivo estava pronto. E a noiva, desses 1 a 2 anos, ela tinha que estar todo dia levantando a tenta, porque ela não sabia nem o dia nem a hora que o noivo ia vir, ela sabia que estava próximo, né? E se a noiva fosse pegar, se o noivo, quando o pai do noivo visse que ele estava pronto, tocava-se o chofar com a comitiva, a noiva atenta, ela conhecia o chofar do seu noivo e saía de encontro com ele. O contrato pré-nupcial Eruzim, né, se tornava um contrato fixo, que seria a Nissuim, tá? Seria o contrato fixo. Se por via tivesse tido algo imoral na mulher, ervat, por exemplo, se a mulher não fosse virgem, tá? Esse contrato era, no caso, rompido, né? Seria um dos motivos, né? Caso a mulher fosse virgem e o casamento tivesse acontecido, a Nessuim, que era formalizada ali, que seria o contrato oficial, e a mulher não fosse uma mulher insubmissa, no sentido de não respeitar o marido, não fazer o cumprimento da mulher, ela também poderia ser considerada uma ervat, mas não da forma que a Kiva, né, e a escola de Hillel interpretava, de uma forma, de qualquer jeito, né? Isso que nós vamos aprender quando nós vamos ler os textos aqui em grego e hebraico, tá ok? Vamos passar para a próxima tela. Próxima página. Rabino Akiba ainda foi mais além para reforçar a opinião de Hillel. Ele diz que a razão para o divórcio pode ser uma mulher mais bonita, porque as palavras
não acha graça implica preferência do marido. Então aqui a minha esposa deu a opinião do Rabino Akiva, que era bastante diferente do que Jesus dizia, porque o Rabino Akiva, que era um prosélito, se converteu ao judaísmo, se tornou um grande rabino da sua época, ele focou muito no vocábulo rem, né? Que não achar graça. E disse que se a mulher dele ficasse feia, ele poderia ter uma outra esposa, tá? Só que tem uma perspectiva bem interessante aí, pessoal. O que os camaradas estavam fazendo? Quando um camarada repudiava a sua esposa, tinha um preço, um valor altíssimo que ele tinha que pagar para a mulher para repudiá-la. Tá? E o que eles estavam fazendo? Para não pagar esse valor alto, que muitas vezes eles não tinham, tá? Para repudiar a sua esposa, eles só repudiavam ela, sem dar o Sefer Kiritut, que é a carta de divórcio. E o que acontecia? A mulher ficava presa a ele judicialmente, porque não tinha, no caso, oficializado o divórcio, e ele adquiria outra. Ele se ajuntava ou se casava com outra esposa, deixando aquela esposa passar muitas vezes necessidade ou fome, e aquela esposa, muitas vezes, para não passar necessidade, ela se casava com outro homem, imoralmente, porque não tinha sido efetuado a carta de divórcio, e muitas vezes o cara que se casava com ela estava adulterando pelo fato dela não ter sido assinado a carta, ter pego a carta de divórcio, e ela também estava adulterando pelo fato de não ter pego a carta no caso, de divórcio, pessoal. Então, por exemplo, quando a gente for ler Mateus em grego, eu vou especificar repúdio de divórcio. Por quê? Porque às vezes o tradutor coloca tudo uma coisa só. E existe uma diferença no primeiro século, tá? O repúdio sem a carta de divórcio, tá? Era algo abominável por Deus. Mas Deus permitiu o repúdio dando o divórcio. Mas Jesus, ele cria uma cerca também em cima do mandamento do repúdio, pelo fato de o pessoal estar casando e descasando à torta direita, sem motivo aparente, assim, sem motivo grave, né? Então é bem importante vocês observarem e entender essa perspectiva. Vamos passar para a próxima página. Moisés sobre o divórcio. Na opinião de Jesus, a interpretação leniente de Hillel comprometeria a real intenção da Torá, não ter divórcio. A própria lei do divórcio já foi uma exceção à norma. Jesus ficou do lado de Shammai e rejeitou o argumento de Hillel. Bem interessante. Pode dizer, perdão. Qualquer motivo de divórcio em Mateus, ele citou a indecência marital como justificação válida, mas o que quer dizer de outros motivos que Moisés menciona? Se lhe tornar outra, não diminuirá o movimento desta, nem seu vestido, nem sua obrigação matinal. Se não lhe fizer essas tal coisas, sairá de graça, sem dinheiro. Êxodo 21, 10, 11. O divórcio, com base no abandono e abuso, foi motivo conhecido, ensinado por Moisés, a negação das necessidades básicas, como alimentos, roupas, relações sexuais, a um cônjuge foi considerada uma razão tão válida quanto a infidelidade conjugal delineada em Deuteronômio 24. Muito bom, pessoal. Essa parte que ela leu é muito importante, porque Deus, ele já permitiu a carta de divórcio, tá? Sendo gracioso como, por quê? Existem mandamentos que Deus deu, como diz lá em Ezequiel 25, verso 20, que não era bom para o homem viver. Então, ou seja, Deus, sabendo da dureza do coração do homem, Deus permitiu, porque sabia que algumas pessoas seriam duras e seria obrigatório ter a carta de divórcio ali. Mas a carta de divórcio já foi criada por Deus para não ser utilizada. Mas, se caso fosse utilizado, tinha que ser utilizado da forma correta. A questão bem interessante, que muitas pessoas não se atentam, pessoal, é o quê? A interpretação do texto de Mateus. Por quê? Jesus está lidando com um contexto totalmente diferente do nosso. E muitas vezes as pessoas querem aplicar esse texto sem observar o contexto daquela época. Primeiramente, como eu falei já,
existia a questão da poligamia. Tinha camarada que era casado com mais de uma esposa, tá? A Torá até permitiu o casamento com duas. Porque quando o pessoal saiu do Egito, pessoal, tinha camarada casado com duas esposas. Então Deus não poderia falar, ó, larga uma família e fica com uma, porque a outra família ia ficar abandonada. Então Deus só foi obrigado a criar um mandamento, tá? Para o camarada cuidar das duas esposas igual como ele cuidava daquela mais, a que era mais a preferida, tá? Então, ou seja, Deus ele criou esse mandamento. Deus não criou esse mandamento por quê? Porque já era algo da sociedade da época ali que precisava, né, ser ajustado. Só que nós observamos que no primeiro século você teve o entendimento que a Torá ela ensina lá em Gênesis que não era para o homem largar seu pai e sua mãe e se unir às suas esposas, mas se unir a uma esposa. Então, ou seja, o correto sempre foi ter uma esposa. Mas como a antiga Israel ela foi influenciada com costumes mesopotâmios ali, né? E não tinha como Deus arrancar isso de uma hora para outra, ele permitiu o casamento com duas esposas no sentido, né, que já tinha famílias feitas dessa forma, mas não era para que isso continuasse e propagasse, mas sim que era para ser modificado. E Jesus, ele era contra a poligamia, tá? E era contra o repúdio por qualquer coisa, tá? Jesus não era contra o divórcio, contra o repúdio, porque a Bíblia, o intuito não é saber se podia divorciar ou não, o intuito era se poderia divorciar por qualquer coisa. Vamos ler isso mais à frente, detalhado no texto. Então, é muito importante vocês observarem essas perspectivas para você entender o contexto histórico. E você pode ler que aqui foi citado na apostila Êxodo 21:10. Por quê? E ali em Êxodo 21:10, que nós vamos ler daqui a pouco, tá? Ali está falando do casamento com duas esposas, pessoal. Tá? Então, ou seja, muitas vezes o camarada se casava com outra e repudiava a mais velha, talvez para a mulher estar mais velha ou estar gorda, tá? E não dava a carta de divórcio e não cumpria com ela os direitos maritais. Tá? Isso fazia com que a mulher muitas vezes se prostituísse e muitas vezes se juntasse com outra pessoa. Então, a partir do momento que você conhece o contexto histórico, fica mais fácil de você entender a atmosfera a qual Jesus está lidando ali, tá ok? Vamos para a próxima página. Jesus sobre o divórcio. O problema legal central é quais motivos impróprios tornam o divórcio ilegítimo ou inválido, com base no veredito de Jesus. Um novo casamento, nessa situação particular, divórcio impróprio, passaria então a ser considerado legalmente um adultério. Jesus foi perguntado se o divórcio poderia ser iniciado por qualquer motivo. E sua resposta foi: não, só por razões adequadas. Ele ficou do lado do Beit Shammai. Neste caso, sua resposta deveria ser entendida à luz da argumentação histórica. Entre duas casas, Jesus foi claramente informado sobre este debate. Muito bom, pessoal. Aqui a minha esposa leu algo muito importante, porque você viu que Jesus ele não estava questionando se podia divorciar ou não, tá? Mas quais os motivos do divórcio? Ele concordou com a escola de Shammai, ele trouxe mais a perspectiva do ervat, né? O que era imoral. Se tivesse algo imoral, a esposa bater no marido, xingar o marido, isso já seria considerado um ervat, já poderia ter o divórcio lícito. Mas o que estava acontecendo no primeiro século? A mulher ficava velha, né, como eu já disse aqui. Às vezes o camarada era casado, ele pegava, repudiava ela, né, sem dar a carta de divórcio e sem pagar o dote do repúdio para ela, abandonava ela e se casava com outra, tá, deixando a mulher com um laço matrimonial com ele, e a mulher não podendo se sustentar, porque naquela época a mulher não trabalhava igual hoje, ela tinha que fazer o quê? Muitas vezes tinha que se prostituir, ou se casar ilicitamente com outra pessoa para não passar fome, pessoal. Então,
aí você vai entender por que que muitas vezes Jesus fala, aquele que se casar com ela está adulterando, por quê? Porque muitas vezes seria um casamento ilícito, pelo fato da mulher ter sido repudiada de uma forma totalmente sem nexo nenhum, né? Ou não sendo feito da forma correta. Então, é muito importante você entender essa perspectiva, tá ok? Passar para a próxima página. Jesus sobre o divórcio. Jesus sabia bem a Torá. Ele não mencionou a questão do abandono, outra razão legítima para o divórcio com base na Torá. Em sua resposta aos fariseus, porque ele estava dando resposta a uma questão particular, e não apresentando um ensino abrangente sobre o divórcio, abandono não fazia parte da pergunta. Sua legitimidade foi assumida. Sem a compreensão do contexto específico, a natureza deste debate sobre o divórcio esta é uma pergunta feita por Jesus e sua resposta provavelmente serão mal interpretadas. Conhecer o contexto, não apenas um lado da conversa, muda tudo. Muito bom, pessoal. Então, ou seja, aqui a apostila está falando conhecer o contexto e saber a perspectiva vai mudar toda a interpretação do texto a qual está sendo citado aqui, que é bem importante. Por quê? Muitas denominações, pessoal, aplica esse texto fora de contexto e muitas vezes faz da vida da pessoa um inferno, tá? Dizendo que Jesus foi contra o divórcio. Jesus não foi contra o divórcio. Jesus foi contra de se divorciar por qualquer motivo. Se não for um motivo que torna o casamento impróprio, na concepção de Jesus, acaba se tornando algo de adultério. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes ali repudiava a esposa, como eu falei, né? Sem dar a carta de divórcio, deixando ela com um laço matrimonial a ele, e se unia a outra pessoa. Então, ou seja, esse é o contexto histórico. Se você entende contexto histórico, você automaticamente vai entender o que o texto aqui está querendo se referir, pessoal. Por quê? Porque aí você vai entender porque Jesus fala assim, e a que se casa com a repudiada, adultera, e aquele que, e a repudiada também, se casando com o outro, também vai estar adulterando, por essa perspectiva, tá ok? Vamos passar para a próxima página. Resumo da aula. Hillel e Shammai, bem como as escolas de interpretação estabelecida por eles, deixaram uma marca significativa na sociedade judaica do século I EC. No período do Segundo Templo, a diversidade do movimento judaico podia ser vista até mesmo dentro de um único grupo, como a dos fariseus. Não se pode assumir um judaísmo uniforme na era do Novo Testamento. Ambas comunidades judaicas e cristãs, em suas interpretações das Escrituras e na prática, devem muito às primeiras gerações de sábios judeus, os Zugote. Seus ensinamentos não devem ser ignorados, porque eles costumam oferecer pontos de referência para uma compreensão do Novo Testamento. Muito bom, pessoal. Então, aqui no final da apostila, nós vimos algo bem interessante, porque o autor passa algo histórico que é muito importante. Não existia uma uniformidade na questão da interpretação das Escrituras. Podemos ver que a maioria das vezes Jesus ficou com a escola de Hillel, e aqui nós vemos referente ao divórcio, ele ficou com Shammai. Por quê? Porque Hillel ele já foi muito liberal a ponto de fazer as pessoas tropeçar. Então, ou seja, ser liberal demais na interpretação da Torá trazia o tropeço, e ser rígido demais também fazia com que as pessoas tropeçassem. Ser legalista demais seria com que as pessoas tropeçassem também. Mas nesse caso, nós vemos que Jesus ele ficou mais que a escola de Shammai. Por quê? Porque Shammai ele tinha uma restrição maior sobre a questão do que era ou de como seria teria que ser aplicado o divórcio, não seria por qualquer coisa, e até mesmo, Shammai lutou contra a questão do casa-descasa, a banalização.
né? E isso foi um fato que Jesus lutou bastante também com o primeiro século. Então, por exemplo, pegando esses princípios dessa época para trazer para os dias de hoje, tá? Como que nós poderíamos interpretar o casamento? Não se divorcia por qualquer coisa, mas sim por coisas graves que tornam o casamento impróprio, né? Violência do marido com a esposa ou vice-versa. É claro que a traição no primeiro século, se a pessoa traísse, né, a esposa ou vice-versa, a pena era a pena de morte, porque Israel tinha um governo teocrático. Então não existia divórcio por adultério, tá? Porque se um dos dois adulterasse, eles pegavam a pena de morte, tá? Mas como nós não vivemos no governo teocrático, como nós podemos aplicar isso? Um cônjuge foi infiel um com o outro, o divórcio se torna algo lícito perante o pensamento de Cristo. Se a mulher falta com respeito com o marido no sentido de não ser submissa, sabe, e começar a encrespar com o marido de qualquer forma, ou vice-versa, de tornar o casamento um inferno, seria algo lícito para o divórcio também. Então, existem várias perspectivas que poderíamos trazer referente a isso. A minha esposa, ela vai minimizar a tela, ela vai entrar na Bíblia aqui, ela vai abrir em Êxodo 21, vamos ver o verso 10. Aqui. Entendeu? Ela vai Êxodo 21, verso 10. Ela vai abrir Êxodo 21, vamos ver o verso 10 e 11, tá? Que a apóstola leu aqui para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre essa perspectiva. Êxodo 21, verso 10 e 11. Verso 10 e 11. Ela vai ler para vocês aqui. Se o senhor tomar uma segunda mulher para si, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir esses três requisitos, ela poderá ir embora sem precisar pagar nada. Muito bom, pessoal. Então, vocês viram aqui que em Êxodo 21, verso 10, explica o que estava acontecendo no primeiro século. Os rabinos ali da escola, principalmente da escola de Hillel, sabendo do princípio desse mandamento, que eles estavam fazendo o quê? Às vezes a mulher ficava velha, feinha, gordinha, repudiava ela, tá? Se casava com a segunda esposa, só que ele tratava a segunda esposa como uma que era mais novinha, como se fosse uma princesa, e a outra não dava alimento, não dava atenção, não tinham cuidado com a outra. O que estava acontecendo no primeiro século? Essa primeira esposa que foi repudiada sem receber a carta de divórcio, que é o Sefer Kiritut, muitas vezes saía de casa, se casava com uma outra pessoa sem estar divorciada, e aquele que se casava com ela estava cometendo o quê? Adultério, tá? E ela também estava cometendo adultério. E o marido que a repudiou também estava adulterando, por quê? Porque não cumpriu corretamente, tá, com os trâmites matrimoniais. Pessoal, então isso é muito importante. Ele poderia até ter uma segunda esposa, mas ele tinha que ter uma responsabilidade com as duas, né? E isso não estava acontecendo. Então, por exemplo, só de você entender esse contexto, pessoal, já vai mudar toda a sua perspectiva do que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 19, tá? É muito importante aí você entender, tá ok? Eu vou estar entrando aqui no celular aqui, eu vou entrar aqui no grego do Novo Testamento, tá ok? Para que vocês observem algumas perspectivas bem interessantes, pessoal. Deixa eu entrar aqui na minha Bíblia do grego do Novo Testamento. E vocês vão ver aqui algo bem importante aqui que eu quero compartilhar com vocês, pessoal. Deixa eu pegar o meu retorno aqui. Tá, para mim trazer algo mais
amplo para vocês aqui. Ok? Vou trazer aqui. Eu abri aqui, pessoal, no grego, no Novo Testamento. Ok? Nós estamos aqui em Mateus 19. Deixa eu ver para vocês aqui. Só um minutinho que eu estou pegando aqui. Estamos aqui em Mateus 19. Mateus 19. Nós vamos começar a fazer a leitura do verso 3. Ok? O texto começa aqui com a conjunção cai. Cai pro zelton. Cai pro zelton. Né? O que está dizendo aqui? E aproximou ao tu dele quem? Jesus. Aproximaram de Jesus. Roi farisaioi, os fariseus. P, 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 Perazontes. Perazontes significa para provar, testar. Ao tu, ele, ao tom, ele. Cai. E legontes. E vos disse ao to, a ele. Ei, se excesting é lícito, né? Então eles perguntaram para Jesus: é lícito? Vou pegar outra parte do verso aqui. Eles perguntaram: é lícito? Antropon, um homem. Apolo. Aqui, ó. Temos o vocábulo. Apolusai. Repudiar. Na sua Bíblia, algumas Bíblias vai estar divorciar. Só que apolu não é divórcio. Apolu é repúdio. É lícito repudiar. Tem. Ginaica, a mulher, a esposa, ao tu dele. Catá, de acordo com Passan, todo haitian, de toda maneira. Ou seja, é lícito repudiar a sua esposa de toda maneira? Tá? Seria uma pergunta. Atian, de toda maneira, está se referindo ao que, pessoal? Né? Podemos repudiar de qualquer forma, sem motivo aparente? É o que o texto grego está dizendo aqui. Então, ou seja, a questão da narrativa aqui, de Mateus 19, não é se pode divorciar ou não. A pergunta é: pode repudiar a sua mulher por qualquer coisa? Essa é a pergunta. Tá? Jesus vai responder aqui, tá? No verso 4. Vou começar a ler aqui em grego. 4. Rodé, mas ele, apócrites, respondeu. E Pem, dizendo: autóis a eles, não a negui, a negui note. Não lestes, né? Não lestes
Roti, o que? Ro, poiessas, poiessas. O que fez, não lesse o que fez, ap, desde arques. Não lesse o que fez desde o princípio, arcean, homem, cai, tilu, e mulher. Ele pergunta assim, não leste que desde o princípio fez homem e mulher? Temos outra parte do versículo aqui, eu vou ler para vocês. E poiesse fez altus, ou seja, fez eles. Então, ou seja, não este que está escrito no princípio, que homem e mulher os fez. Tá ok? Jesus aqui respondendo para eles. Outra narrativa aqui, no verso 5. Cai e pen, e disse, Eneca, Enequem, e disse, isso aqui é Jesus. Eneca, por causa tudo disto, catalei psia, catalepsia, deixará antropos, o homem, tom, o pátera, o pai, cai e tem a metera, e a mãe, cai e, então, portanto, ele fala assim, deixará o homem, o pai e a mãe, tá ok? Vou pegar outra parte do versículo aqui. Temos aqui o vocábulo proscolentesetai. Proscolentesetai. E se unirá te a gnai, que a mulher, ao tu dele, cai e som, serão, aliás, e sontai, serão, roi, duo, roi duo, e serão os dois, eis em sarcamia, uma só carne. Tá? Então aqui é bem interessante que Jesus ele responde fazendo uma midrash. Tá? Ele faz aqui no 7 princípios de Hillel um gezerah shavá, um corte igual. Então, ou seja, ele vai pegar o texto ali de Gênesis, tá? Para responder para os fariseus, ok? Que deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa. É bem importante você entender essa perspectiva, é uma perspectiva até vista pelo teólogo alemão Joaquim Jeremias. Quando Jesus ele faz essa midrash aqui, tá? Ele está já combatendo a poligamia. Por quê? Porque ele sabia no primeiro século o que estava acontecendo. O camarada, tá? A sua esposa ficava gordinha, ele repudiava ela sem dar a carta de divórcio, tá? E se unia à segunda esposa. E o que ele fazia, pessoal? Ao se unir à segunda esposa, tá? Ele não dava assistência à primeira, deixando ela passar necessidade. Muitas vezes a mulher fazia o quê? Saía de casa, se unia a outro homem, e aquele que se unisse com ela estava o quê? Adulterando, ela também estava adulterando, tá?
Pelo fato do casamento ser um casamento que impróprio, tá? Essa seria a perspectiva. E ao mesmo tempo aqui, no verso 5, Jesus já está fazendo o quê? Já está repudiando, tá? A questão da poligamia. Porque ele fala, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa. Não está as suas esposas, mas a sua esposa. Então ele já está corrigindo aqui um princípio que a Torá teve que trazer pelo fato dos costumes egípcios mesopotâmios estarem sobre os israelitas. Nós sabemos que Davi, Salomão teve várias esposas, porque eram costumes da época, mas nunca foi saudável ter mais de uma mulher. Né? Nós vemos pela história bíblica. E Jesus aqui, ele corrige essas questões, tá? Combatendo a poligamia, tá ok? E também o repúdio por qualquer forma. Verso 6, vamos ler aqui. Rosté, o Kei, Rosté, o Kei, e sim, visto que não mais são, aqui é Jesus, também que é Jesus falando, visto que não mais são, dois, Alá, mas Sarx, Mian, uma só carne. Então, ou seja, o camarada se juntou com a sua esposa, ele é uma só carne com ela, tá? A Torá ensina lá no princípio que não era para você ter várias carnes, era uma só carne. O primeiro bígamo da história foi o quê? Lameque. Ele trouxe essa perspectiva e destruição para a humanidade. E Deus, para aplicar sua justiça, ele teve que colocar uma fé, digamos, progressista. Quando eu falo progressista, não estou falando de progressismo atual, tá? Quando eu falo de fé progressista, eu estou referindo a uma fé que, por exemplo, o camarada sai do Egito com duas esposas, tinha um mandamento, pode aplicar a justiça de Deus para as duas esposas. Mas a próxima geração não deveria ter duas esposas, mas uma esposa só, como diz lá no princípio. Tá? Então, sobre essa perspectiva. Tá ok, pessoal? Eles não são dois, mas são um. Ró um. E, portanto, Roteus, Deus, se né quiser o que ser, se não quiser que ser. Portanto, o que Deus uniu, antropon, antropos, me corizeto, me corize. Então, portanto, que Deus uniu, não separa o homem. Tá? É o que está trazendo aqui, tá? Ou seja, Jesus traz aqui a sua interpretação e fala: o que Deus uniu, não separa o homem. Quando ele fala isso daqui, é aquilo que a apostila explicou referente do propósito da Torá. O mandamento de divórcio já foi dado, tá? No intuito de não ser aplicado. Por quê? Deus nunca se agradou que essa união fosse quebrada. Mas se tivesse algo impróprio no casamento, por causa da dureza do coração do homem, nós vamos explicar aqui, ele permitiria. Tá ok? Vamos aqui o verso 7. Legusim auton. E disseram para ele, que seriam os fariseus, ti, porque então, Moisés, que é Moisés, enertei lá
eneteilato, ordenou, Tunai, dar, Biblion, apostar, apostácio, apostácio, Biblion, apostácio. Quero parar um pouquinho aqui. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou a palavra Bíblio, é carta ou livro em grego, tá? Essa palavra Biblion seria uma tradução de Sefer, tá ok? Em hebraico. E a palavra apostácia é divórcio, tá? A palavra apostácias, ela vem da tradução hebraica iritut, tá ok, pessoal? Então, ou seja, apolu não é divórcio. Apostácia é divórcio. Então, é aqui os fariseus vai no mandamento. Então, por que Moisés mandou dar Bíblia apostácia? Carta de divórcio. Temos aqui a, a conjunção cai. E, ó, a narrativa. Então, por que Moisés mandou dar a carta de divórcio e apolussai e repudiar? Então, seja, a questão não era o divórcio. A questão era repudiar sem o divórcio. E também a questão era repudiar sem o divórcio e também sem motivo aparente. Algo que Jesus condenou. Então é bem importante observar isso. Tá? Então Moisés permitiu o quê? Dar a carta de divórcio e repudiar. Tá? Aqui é a pergunta dos fariseus questionando ele. Alteram, a mesma, né? Eles perguntam assim, por que Moisés mandou dar a Bíblia apostáceis caiapolhu, altes e repudiar a mesma? É uma pergunta que os fariseus fizeram para Jesus aqui, no verso 7. Estamos aqui destrinchando em grego, para que vocês entendam a perspectiva. Tá ok? Verso 8. Leguei autóis e disse a eles, que é Jesus, Roti, que Moisés, por causa da esclerocárdia, por causa da dureza. Ó. Moisés, por causa da dureza, o mim, o mon, vossas, através da dureza do vosso, eipei, ere, psei, epereipsei. Moisés, por causa da dureza, concedeu o mim, a vós, apolussai, repudiar, repudiar, as, tá? O vocábulo tas aqui seria o artigo no plural, tas, as. Deixa eu ler outra parte do versículo aqui. Quinaicas, por causa da dureza, repudiar as esposas, mon, as vossas esposas, tá? Você viu que Jesus aqui respondeu como? Repudiar as vossas esposas. Ele respondeu no plural, porque ele estava respondendo, né, para mais de uma pessoa. Mas desde arques do princípio, apis arquede, mas desde o princípio, o não
Gegonem autos, não veio a ser assim. Ele fala assim, mas desde o princípio, não veio a ser assim. Tá? Aí ele fala assim, pela dureza dos vossos corações, Moisés permitiu repudiar suas esposas. Mas, desde o princípio, não foi assim. Então, ou seja, é algo que adentrou na humanidade por causa da dureza do coração do homem. Tá? Que Moisés teve que oferecer isso, mas no princípio não foi assim. Então ele está corrigindo aqui essa banalidade. Verso 9. Lego. De o mim. Jesus aqui fala, mas digo a vós, roti que, ros an, qualquer que, apoluce, repudiar, tá? A sua Bíblia pode estar divórcio aqui, mas aqui não é divórcio. Qualquer que repudiar, tem gnaica, a esposa, ao tu dele, e se me não epi sobre porneia. Por favor, não confunda o termo grego porneia aqui, seria uma tradução de ervate, tá? Aquele que repudia a sua mulher, a não ser por porneia, seria ervate. Cai, ga, me, se. Vou dar uma parada aqui também. E se casar. Essa palavra gamese pode ser casamento lícito ou ilícito, tá? Ele fala assim, aquele que repudiar sua mulher, a não ser por porneia, que seria ervate, e se casar além com outro, né, e se casar com outro, tá? Aquele que repudiar, ou melhor, com outro, com outra, tá? Isso poderia ser tanto com a segunda esposa. Moi catai, adultera. Por que Jesus fala isso aqui, pessoal? Se não tiver um motivo sólido e aparente, né, e o camarada repudia a primeira esposa, tá? E adquire uma outra esposa, aquele casamento está sendo ilícito. Por quê? Porque ele tinha que cuidar bem das duas esposas. E aquela pessoa que se ajuntar com a esposa repudiada sem ter recebido a carta de divórcio corretamente, adultera, e a esposa também adultera, e o marido que repudiou está adulterando. Por quê? Porque foi feito um divórcio de qualquer jeito, de uma forma ilícita. Cai e ro apo le lumen. E a repudiada, deixa eu ver aqui, é repudiada, deixa eu ver essa parte aqui, é repudiada de gamessas se casando, moucatai, é repudiada se casando, também adultera. Então, seja, observaram que tem um contexto aqui, pessoal? Se a gente não observar o contexto, nós não vamos entender o que Jesus está dizendo. Ele já era contra o divórcio por qualquer coisa. Né? Não podia se repudiar por qualquer coisa. E quando a pessoa repudiava ilicitamente, era considerado o quê? Adultério. Por quê? Porque a pessoa estava pecando. Tá? É bem interessante isso.
se entender. Eu vou entrar aqui na Bíblia hebraica, tá? Sair aqui para entrar em outra perspectiva. Direto na biblioteca. Vou encontrar aqui a Bíblia hebraica. Estou aqui, pessoal. Hebraica, tá? Estou aqui em Devarim, Deuteronômio, capítulo 24, tá? Onde Moisés, através do Espírito Eterno, dá o mandamento de repúdio. Eu vou demonstrar por que existia tanta confusão entre as escolas. Verso 1. Que e cá. Que cá. Quando tomar, temos aqui a preposição, né? Mas o maquef, que seria esse sinal de menos aqui, e faz construto com o verbo tomar aqui. Quando tomar, ish, um homem, ishá, uma mulher, tá? Uma mulher. É importante isso. Quando tomar um homem, uma mulher, o vi al, o vial, o vialá, o vialá. Se casar com ela, tá? Aqui a palavra Baal, né? Dentro daqui da última letra, da direita para a esquerda, temos a letra rei, com uma pique dentro dela. Nós sabemos que as guturais não recebem da gueixe, mas aqui não é da gueixe, aqui é uma pique, que faz com que a letra rei se torne o sufixo pronominal da terceira pessoa singular feminino. E quando se casar com ela, vê, verraiá, e acontecer in, se, in lo, senão, ti, tin, tsar, tintsar, tintsar. E acontecer que não achar real, graça, aqui, ó. Então, ou seja, os rabinos muitas vezes fizeram algumas lambanças aqui, porque pegaram o vocábulo real, né, aqui, que seria um vocábulo que vem da raiz, que significa não achar embelezamento, tá o repúdio, tá? Então, ou seja, o próprio Rabino Akiva, quando ele leu isso daqui, ele se focou apenas no vocábulo real, não achar encanto, embelezamento, que aqui é graça no sentido de encanto, e no caso, embelezamento, já repudiava a mulher, tá? Jesus interpreta que esse ré aqui, não achar favor e embelezamento, seria quando a mulher se tornasse feia no sentido de rixosa para o casamento, tá? Era bem diferente. Chamai também. Quando não achar graça, ré, beinaive em seus olhos, que, porque, ou que, quando, né, que, vou ver outra parte do versículo, que matzá, 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 quando não achar nela, ervati, ervati,
que é um ervat, pessoal? Ervat é onde o Novo Testamento traduziu como porneia. Ervat não está apenas associado à imoralidade sexual, tá? Da pessoa não ser mais virgem. Ervat está associado ao quê? O cara que era casado com duas esposas, repudiando a outra, sem dar carta de divórcio, e se casando com outra, isso seria um ervat, algo imoral. Trazendo isso para os dias de hoje, tá? A mulher que não respeita o marido, a mulher que fala, ó, fica em casa mesmo que eu vou pra balada e fica em casa aí e que se dane você. Ervat, algo imoral. Existem várias perspectivas, ok? De ervat. Ervat davar. Ervat davar, né? Ervat davar seria ervat davar. Ou seja, por palavra, vê, vê, vê Sefer, vê Sefer, vê Sefer, aliás, vê Katuv, vê Katuv, vê Katuv. A palavra e escreve lá, lá, para ela, Sefer Kiritut. Então, ou seja, foi encontrado algo imoral, ervat, escreve para ela uma carta de divórcio, Sefer Kiritut, uma carta de divórcio. A Septuaginta traduziu esse vocábulo Sefer como Bíblio, tá? E Kiritut, que é divórcio, apostácias, pessoal, tá? Apostácia, Sefer Kiritut. Então, apostácias é divórcio, opulou uma coisa, é repúdio, e divórcio é outra coisa. Benatem, Benatem, Evosdá, Evosdá, Beadá, em mão dela, Evosdá na mão dela, V, Vesh, né? Temos Vesh, Veshi, Veshilha, Veshilha, envia ela, Veshilha, envia ela, outra parte do versículo aqui, Veshilha, envia ela, me, meveit, meveit, envia ela de sua casa. Tá? Pessoal, é bem importante vocês entenderem essa perspectiva, porque você viu que Moisés ele passou um princípio e as halahot interpretada errada fez com que muitos interpretassem o divórcio de uma forma errônea. Nós vemos durante todo esse tempo, pessoal, igrejas interpretando esse texto errado por não saber o que é o divórcio, por não saber o contexto, tá? E antes de eu abrir para o Adonai falar, eu quero trazer essa perspectiva para vocês, por quê? Para vocês observarem que quando você atenta ao contexto, você interpreta corretamente, tá? Como que eu pego esses princípios do primeiro século, que Jesus falou, e Moisés falou, e trago para os dias de hoje? O divórcio é permitido? Sim, Jesus não questionou se era permitido ou não. Jesus questionou se feito por qualquer coisa era permitido. Então, ou seja, o segredo é não se divorcia por qualquer coisa. Isso está sendo para os dias de hoje. Mas só se for
por algo imoral. Porneia, ervat, tá? A esposa dá tapa na sua cara, não te respeita, não quer ficar em casa, moralidade. O esposo também, vou sair mesmo, que se dane, vou pegar o carro agora, vou viajar com meus amigos, ficar 2 dias, 3 dias fora, e eu vou voltar a hora que eu quiser. Ervat. O esposo não sustenta a esposa. O esposo não banca a sua casa. Isso é algo imoral. Já seria motivos, no primeiro século, tá, a se divorciar. Então é muito importante, pessoal, entender essas perspectivas, tá, sobre o divórcio. Eu espero que esse estudo tenha trazido luz para você. Por quê? Porque ele trouxe não só a perspectiva de Hillel e Shammai, mas também trouxe luz aos textos do primeiro século, utilizando o hebraico e o grego para vocês aqui, ok? Então, eu vou estar passando para o presbítero Adonai Borges, tá? Espero que esse ensinamento tenha sido algo benéfico para você, tá ok? Tá bom.